Oi, gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3. É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família. Os nossos cultos começam pontualmente às 6h30 da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta: você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja. Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão. Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa. E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana. Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela. E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba. C3 Curitiba. A Casa da Transformação. E obrigado por nos receber como C3 Curitiba na sua casa. Nós queremos fazer uma oração. Pai, nós queremos clamar a Ti pela Sua presença na casa de cada um que está conectado em Ti agora. Pai, que as Tuas bênçãos estejam nessa casa, que o Teu carinho, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua confiança e a esperança do Senhor esteja na casa de cada um. Que cada uma das pessoas que está te buscando possa te encontrar. Que cada uma das pessoas que deseja ser protegida, deseja ser conduzida e deseja ter um tempo contigo, que isso possa acontecer. Pai, que Teu Espírito Santo invada essas casas que querem Te receber e que eles sejam abençoados, estejam motivados e encorajados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dá um high five na pessoa que está do teu lado, né? Um high elbow, alguma coisa. E a gente vai dar sequência na nossa terceira parte da série Saindo da Multidão. A primeira parte, o Kleber ele apresentou uma ideia geral sobre a multidão. Não necessariamente a multidão é uma coisa negativa. Em alguns momentos ela é negativa, em outros momentos não. Na segunda parte falamos sobre ser um discípulo e hoje nós vamos falar sobre sermos íntimos de Deus. Anos e anos atrás, talvez aí uns 30 anos atrás, eu saí para uma viagem com mais 7 amigos meus e fomos até o Chile de carro. E passamos aí umas 2 a 3 semanas juntos e a gente gostava um do outro, a gente tinha um bom relacionamento. Mas 80% do tempo a gente se dava bem, no começo. Mas o tempo foi passando, e foi passando, chegando na metade, no final da última semana, a gente já estava tendo praticamente um monte de desavença, um monte de discussão, qualquer coisinha era motivo para a gente discutir, reclamar, achar ruim de alguma coisa, aqui ou ali. A gente se gostava, a gente curtia um ao outro, a gente tinha prazer em estar juntos, mas a gente não se gostava 100%. Tinha algumas coisinhas que um não gostava no outro disso, o outro não gostava daquilo, e assim a gente foi passando o tempo juntos, e não tinha para onde fugir, e a gente tinha que continuar juntos, e aí daqui a pouco a gente começou a discutir demais. Tivemos momentos incríveis, a gente subiu um vulcão, ele estava ativo,
Vimos a lava lá embaixo, borbulhando, aquele cheiro de enxofre, e a gente se unia de novo, a gente ficava animado, feliz. Pô, que legal que nós estamos aqui juntos. Mas daqui a pouco a gente começava a discutir, a reclamar de algumas manias. Ah, você também sempre faz assim, mas você também faz assim, e você faz aquilo, e você faz aquilo. E a gente, chegou no final da viagem, a gente estava desesperado para a gente dar tchau um para o outro, e a gente se viria talvez depois de um mês. E eu acho que nunca houve, na história do universo, pessoas que se dessem tão bem, fossem tão íntimas, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não encontra relatos de repente, o pai discutindo com o filho, aí o filho vai para o multiverso lá de Thor, vai ficar isolado lá, não quero ver meu pai por um bom tempo. Você não vê essas coisas acontecendo, sendo relatadas na palavra de Deus. Não existe sombra de discordância, mas existe uma eternidade de 3 pessoas íntimas, juntas, fazendo coisas juntas. E é interessante você encontrar essas revelações entre as linhas que você vai lendo na palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, eu quero te aconselhar a começar a ler e começar a se envolver com a palavra de Deus e tentar perceber que tipo de comportamento Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tinham. Sem dúvida, era de intimidade. E eles faziam coisas juntos. É muito importante você perceber que para haver intimidade, é necessário fazer coisas juntos. Não tem como você ser íntimo de alguém e você não ter uma atividade, uma rotina junto com essa pessoa. É necessário estar juntos fazendo alguma coisa. Para você perceber como isso é central na personalidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vai encontrar uma declaração, por exemplo, de Jesus dizendo o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que Jesus nos ama 100%. Ele não fica implicando, ainda que Ele nos corrija em algumas coisas, ainda que Ele corrija você em algumas coisas, Ele te ama 100%. Ele diz, eu vou ficar com você até o fim dos séculos. Para sempre eu vou estar com você. Esse é o estilo de Jesus. E Jesus, Ele é diferente de mim e dos meus amigos que viajamos para o Chile. A gente se gostava, 80%. Talvez com alguns 75, 70, com outros 90, mas não era 100%. Tanto é que havia algumas discussões, alguns debates, algumas brigas entre nós. Mas veja a intimidade que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham desde o início da nossa história, desde o início da história da criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, você encontra esta expressão, e eu vou ler para você da NVI, a versão que eu tenho aqui comigo. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante que você encontra essa parceria, essa intimidade entre eles, onde eles estão sempre incluindo um ao outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre unidos, fazendo coisas eternamente juntos. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que ele coloca também esta característica de querermos estar juntos, fazendo coisas juntos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles tinham uma intimidade muito grande. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
E aqui você vê o DNA de Deus sendo derramado sobre o início seu e meu. E Ele espera ver você dominando sobre coisas, sobre a natureza, sobre os animais, mas não dominando sobre pessoas. Porque quando a gente começa a dominar sobre pessoas, isso gera desconforto, isso gera tristeza, gera um sentimento de inferioridade, um sentimento de revolta, e você começa a gerar guerras. Pode até gerar guerras bélicas. E não simplesmente guerras de palavras, guerras de acusação, ou o desejo de se afastar, ficar longe um do outro. Gera, sem dúvida, desunião. Com toda certeza, é o oposto da intimidade que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tinham e têm, e sempre terão. Esse sentimento de coesão, de unidade, de intimidade, que Ele derramou, Ele depositou em você e em mim. E existe uma luta dentro da gente, para querer ficar juntos, e ao mesmo tempo, a gente ter que lidar com as nossas diferenças, e ter que lidar com ofensas, lidar com as nossas falhas, e a falha do nosso próximo, do nosso amigo. É interessante a gente perceber que, quando existe intimidade, você tem essa amizade. E quando você tem isso, você possui coisas em comum. E você vai perceber comportamentos em comum. Quando você é íntimo de Deus, e a proposta dessa série, dessa etapa da série, é que você se torne íntimo de Deus. Não simplesmente um discípulo que segue um pouco de longe, que segue razoavelmente, mas que você se aproxime ainda mais do Senhor Jesus, você se aproxime ainda mais do Espírito Santo, se aproxime ainda mais de Deus Pai, para que você comece a ter coisas em comum. Deus já viu as coisas em comum em você. Ele depositou em você, desde a criação do mundo, este DNA dele, para que você ande com Ele, para que você tenha intimidade com Ele, para que você seja parecido com Ele, para que cada vez mais vocês tenham coisas em comum. Eu quero que você perceba como alguns homens de Deus caminharam sobre a terra e como eles expressavam o coração de Deus nas suas obras diárias. Ou em certos momentos eles expressavam exatamente aquilo que Deus faria. E Deus trazia certas oportunidades para que isso se manifestasse. E assim é com você e comigo. Deus, Ele pega e Ele diz: você vai ter uma oportunidade agora para ser como eu sou. E a oportunidade vem. E você então vai poder se expressar como uma criação, como um filho de Deus. Veja a história de Abraão. Abraão chegou a um certo momento em que Deus prometeu para ele um filho, finalmente veio, após muitos e muitos anos. E passa um tempinho, Deus fala assim: Abraão, eu gostaria que você oferecesse o teu filho em sacrifício a mim. E Deus, Ele dá um passo atrás e Ele espera para ver o que Abraão faria. E Abraão, confiando em Deus, tendo a convicção de que Ele me prometeu um filho, que será o meu herdeiro, então esse vai ser o meu herdeiro, e Ele está pedindo para eu sacrificar o meu filho, então com certeza Ele vai ressuscitar o meu filho dos mortos, ainda que ele morra. E Deus olha para Abraão e vê, é isso mesmo. Ele vê que o seu amigo Abraão, é assim que Deus trata Abraão, meu amigo. E ele vê que Abraão foi capaz de entregar, ele estava com a cutela na mão para sacrificar em holocausto o seu filho. Deus envia um anjo e diz: não faça isso, não faça mal ao garoto, porque agora eu sei que você é capaz de entregá-lo por mim, e entregá-lo para mim. Reciprocidade. Quando você tem intimidade com Deus, você é recíproco no comportamento que Ele teria no seu lugar. E o que você faria, Ele também faria. Porque a história vai adiante. E Deus, então na sequência, segurando esta obediência de Abraão, esse coração de Abraão, Deus vem e faz o mesmo. Mas dessa vez Ele não poupa o seu filho.
Ele diz, Abraão foi capaz de entregar o seu filho. Eu sou capaz de entregar o meu filho. Da mesma forma, a reciprocidade. A intimidade gera reciprocidade. Você e eu, Deus, nós temos que ter essa reciprocidade. Nós com Deus e nós uns com os outros. Temos que ser capazes de sermos recíprocos no bem. No bem. E aqui nós vemos também duas pessoas que participam desta atuação, desta cena incrível, forte. Nós temos aqui Isaac, já era um garoto. Abraão com 100 e poucos anos. Isaac, um jovem, adolescente, já mais forte. Ele é levado como o sacrifício. E ele não resiste. Ele não luta, ele não esperneia, ele se deixa ser amarrado. Ele se deixa ser levado. Como o sacrifício que o pai estava querendo oferecer. Reciprocidade Abraão com Deus, reciprocidade Isaac com o seu pai. Reciprocidade, comportamento parecido. E aí você vê o Senhor Jesus vendo Isaac indo, e ele diz, pai, eu também posso fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ser recíproco com a tua criação, com a nossa criação. Da mesma forma, eu vou me sujeitar ao Senhor e eu vou como um cordeiro, eu não vou espernear, eu não vou resistir, eu vou deixar ser um sacrifício. Eu vou deixar que eu seja o cordeiro, o sacrifício que o Senhor precisa para resgatar, para salvar a raça humana toda. Intimidade gera reciprocidade. Moisés falou face a face com Deus. Moisés era considerado o homem mais manso da terra. Deus disse a respeito dele, Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Perceba o comportamento de fidelidade. Deus é fiel, Moisés é fiel. Reciprocidade. Moisés se dispôs a liderar milhões de pessoas para saírem do Egito. Ele se dispôs a ser uma voz, uma ferramenta, um líder de Deus para uma nação difícil, para uma nação que estava culturalmente imersa na escravidão, imersa numa mentalidade de que é impossível mudar a nossa sorte, é impossível a gente ter um futuro. Estamos fadados a esse tipo de vida. Moisés se dispôs a liderar milhões, junto com Deus. Pai, se o Senhor não for conosco, não nos tira desse lugar, não nos faça ir para outro lugar, se o Senhor não for conosco. Moisés tinha essa clareza, dessa intimidade, dessa reciprocidade, e isso era necessário fazer junto com o Pai. Ele não deu as costas para Deus e disse, deixa comigo, eu tive anos de treinamento com o faraó, eu sei todas as técnicas de liderança, eu sei como impostar minha voz, eu sei liderar. Eu sou assertivo, eu sou organizado, eu sou uma pessoa que tem um desejo de alcançar sucesso e grandes resultados. Deixa comigo, Deus, fica aí no seu canto. Não. Quando você sabe que a intimidade é importante, você sempre fará com que Deus esteja junto. Você não negocia a presença de Deus, ela é mais importante do que qualquer avanço, do que qualquer conquista. Da mesma forma, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus olha e diz, Moisés se dispôs a liderar milhões, Pai. Eu também vou liderar milhões. Eu vou te honrar da mesma forma. Eu vou te servir como o profeta do qual Moisés falou há milhares de anos atrás. Reciprocidade, isso é sinônimo ou consequência da intimidade. Quando você assume a posição de liderar um Connect, por exemplo, não são milhões de pessoas, mas representam zilhões de anos de eternidade para essas pessoas que você lidera, junto com o Pai. Como é importante saber que intimidade pede fazer as coisas junto, e não assumir uma posição de que você é capaz. Liderar junto com Deus,
um grupo pequeno ou um grupo grande de pessoas, parte do mesmo princípio de uma pessoa que tem intimidade com Deus e sabe que Ele está falando e sabe que Ele está pedindo algo para você. E você pega e faz. Se olharmos para Pedro, para João, que em certo momento disseram: Jesus, nós largamos tudo por você, o que será de nós? E Jesus promete um galardão enorme. Pedro e esses discípulos largaram tudo. Da mesma forma, Jesus, porque Ele é íntimo de Deus, Ele disse: eu vou largar o meu status, a minha posição, e eu vou servir o Senhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Isso é intimidade. Ser capaz de largar posição, largar riquezas, largar fama. Isso é ser íntimo de Deus. O que será que esses homens tinham de diferente de você e de mim? Eu acho que nada. Apenas eles sabiam que o segredo era a intensidade, era ser íntimo de Deus. Não tem como você ser íntimo de Deus se você não tiver intensidade nesse relacionamento, de você valorizar esse relacionamento, de você colocar acima de tudo e de todos esse relacionamento. Será que Paulo foi intenso? Será que Paulo buscou essa intimidade? Será que Paulo buscou ser uma pessoa que trazia reciprocidade para aquilo que Jesus fez para com ele? Com certeza sim, com certeza ele era recíproco, com certeza ele valorizava o relacionamento com o Senhor Jesus. E é interessante que na jornada que nós temos na vida cristã, quando nós passamos a seguir a Jesus, nós passamos a ficar aos seus pés, aprendendo dele, quando a gente começa a se expor a ele, nós começamos a ser influenciados por ele, nós começamos a ser transformados por ele. Nós começamos a entrar num relacionamento mais profundo, e o próprio Senhor Jesus disse que ao final Ele já não chamaria essas pessoas de simplesmente servos. Que você vai lá e faz isso, você vai fazer aquilo. Ele chama de amigo. Porque eles entraram num relacionamento mais íntimo. Eles entraram numa posição onde Jesus estaria revelando mais do seu coração. Para que eles conhecessem mais ainda Jesus. Já não mais chamo vocês de servos. Porque o servo... Em João 15:15, porque o servo não sabe dos negócios do seu mestre. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Intimidade é compartilhar segredos e inserir você no segredo, inserir você naquele projeto, inserir você naquele futuro, inserir você naquele cenário. Isso é intimidade. Jesus, Ele convida você e eu para uma jornada onde ela é crescente e ela aprofunda. Cresce e aprofunda, cresce e aprofunda. E isso vai gerando intimidade, e isso vai gerando credibilidade, vai gerando confiança, de que Ele pode revelar algumas coisas para você, de que Ele pode confiar em você, e Ele sabe que você vai suportar as revelações, que você vai continuar sobrevivendo à profundidade da revelação que Ele trouxer para você. Intimidade é você apontar em direção a você virar o melhor amigo. E é interessante, o pastor Phil Pringle lá de Sydney, ele diz volte e meia o seguinte: você sabia que Deus tem os seus preferidos? E isso é um pouquinho ofensivo, né? Porque parece que, não, Deus não faz acepção de pessoas. E é verdade, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não despreza as pessoas. Mas Ele tem os seus preferidos. E a pergunta é, você quer ser um deles? Então é um convite para todo mundo ser preferido. Então ninguém é. Não, todo mundo é. Mas nem todos aceitam ser íntimos de Deus. E é importante que você, neste domingo, nessa mensagem, você abra o teu coração para essa possibilidade.
eu posso ser íntimo de Deus, eu posso ser íntimo de Jesus, eu posso ser um amigo mais chegado que um irmão. Eu posso, e eu quero que o Espírito Santo possa produzir em você esse desejo de querer ser íntimo. É muito importante que você perceba que todos recebem o amor de Deus, mas nem todos correspondem a esse presente, a esta oferta. Algumas pessoas ficam mais de longe, porque não conseguem baixar a guarda. Como é importante que você hoje baixe a sua guarda, e você se torne um dos melhores amigos de Deus. É interessante que essa intimidade vai gerando fazer coisas cada vez mais juntos e fazer cada vez mais coisas, mas não porque você tem que, não porque você é obrigado, senão ele vai ficar bravo. Não, é porque você tem prazer em fazer as coisas junto. Porque você é íntimo, você tem prazer na companhia um do outro. E isso gera um ciclo virtuoso de você querer cada vez mais fazer as coisas junto com ele. Não com o sentimento de que eu sou um escravo e alguém que não tem opção de fazer outra coisa. Você tem opção, mas a gente não quer. A gente quer ser íntimo, a gente quer continuar servindo o Senhor. E nessa intimidade nós crescemos, nessa amizade, nós avançamos e cada vez mais fazemos mais coisas. Às vezes a gente pensa, nossa, eu fui trabalhar hoje, estou cansado. O ideal é a gente ir, trabalhar e nem perceber que trabalhou, porque é tão prazeroso. Tão prazeroso. Que você possa ter esse prazer em estar junto com o seu Pai, fazendo coisas junto com Ele. E nessas atividades que Ele propõe para você e para mim, Jesus diz em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós nunca perdemos o status de discípulo. Ainda que a gente seja chamado por Jesus de amigo, nós continuamos sendo discípulos porque o discípulo segue, faz aquilo que o seu mestre faz. Jesus agora nos insere, nos conecta, nos une em Deus. E Jesus quer nos ver glorificando o Pai. Porque Jesus tem essa relação íntima com o Pai. E Ele sabe como é gostoso agradar o Pai. Como é gostoso fazer com que planetas surjam, para que vidas sejam alcançadas. Jesus sabe como Deus ama ver frutos sendo trazidos por seus filhos. Como que nós fazemos isso? Como que nós glorificamos o Pai? Como que nós podemos trazer frutos para Ele? Fazendo as coisas que Deus revela para nós, mas junto com o Pai, porque é muito importante que a gente permaneça alimentando esse ciclo virtuoso de intimidade. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar junto com o Pai. Vamos trabalhar? Vamos fazer junto com o Espírito Santo. Vamos trabalhar? Vamos fazer junto com o Senhor Jesus. Isso alimenta e aprofunda a intimidade que Ele tanto quer que você e eu alcancemos. Jesus disse que aquele que tiver o fruto pode pedir o que quiser e vai receber. Muitas vezes você e eu pedimos as coisas e a gente não recebe. Muitas vezes a gente pede mal, muitas vezes a gente não pede, muitas vezes a gente acha que merece, mas não merece. E eu nunca vi uma oração de Jesus ser negada pelo Pai. Alguns de vocês vão dizer, mas Ele orou para ser possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele continua dizendo, mas a última parte do pedido dele, mas se é para ser assim, Pai, então eu vou fazer. Ele foi atendido o tempo todo, sempre. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15:4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Perceba a palavra da intimidade, que é estar junto. Como é importante você perceber que você precisa permanecer íntimo.
Você precisa manter essa via de comunicação, de relacionamento, de um conhecer o outro. Você não pode se afastar de Jesus, porque aquilo que você fizer não terá valor. É necessário você permanecer para que você gere fruto. Porque senão você vai trabalhar, e isso não vai gerar fruto. E isso Deus não vai poder receber, porque você fez isso fora, desconectado de Jesus. Como é importante você fazer as coisas permanecendo em Jesus, para que o teu fruto permaneça, a fim de que aquilo que você pedir, João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Ficar junto, permanecer íntimo, para então poder fazer, para então poder colher frutos, para então poder glorificar o Pai. A nossa intenção é que você seja íntimo, que você permaneça nele, para que você gere fruto, para que o Pai fique alegre, não que ele dependa disso, mas que ele seja glorificado, porque o seu fruto veio até ele, e esse fruto permanece, e é um fruto que trabalha dentro de você, o fruto do Espírito, essa paz, essa alegria, essa mansidão, essa pessoa transformada, porque ele é íntimo de Jesus, é íntimo do Espírito Santo, e essa transformação ela permanece, não depende de pandemia, não depende de colheitas fartas, não depende de dinheiro no banco ou a falta dele. Existe um fruto dentro de você que te transformou, e esse fruto permanece, e isso glorifica o seu Pai, e você permanece íntimo. Não tem como você ser transformado e gerar esse fruto se você não permanecer na videira, se você não permanecer em Jesus. Geramos fruto no reino fazendo coisas juntos com Jesus. Toda obra que você e eu fizermos deve gerar fruto, porque nós estamos intimamente conectados e permanecemos em Jesus. 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12, diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Como é importante você saber que você tem o Espírito de Deus dentro de você. E esse Espírito sonda as profundezas de Deus. O teu Espírito sonda as tuas profundezas. Você percebe quando você está manipulando coisas, você percebe quando você está distorcendo os fatos, você percebe quando a sua consciência pesa. O Espírito de Deus, ele sonda as profundezas de Deus e ele mostra para você as coisas que ele tem no coração. Mas isso vem para quem está íntimo, permanece na videira, permanece em Jesus. E vem desenvolvendo esta amizade, vem desenvolvendo esse relacionamento e vem desenvolvendo e crescendo nessa intimidade. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito Santo vem sobre você com sonhos e visões, porque Ele quer revelar para você, porque você está crescendo em intimidade, e isso você fazendo junto com Ele, vai desenvolver essa intimidade, e vai gerar fruto em você, e esse fruto vai permanecer em você, você será transformado numa nova criatura, e esse fruto permanece, e você é transformado literalmente em uma nova pessoa. Dia a dia você é transformado, e você então começa a trabalhar nessas coisas e fazer junto com Deus. E você desenvolve a sua vida inteira. E você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, segui a carreira proposta por Deus para a minha vida. O Espírito de Deus está dentro de você, está dentro de mim, e Ele quer que você se aproxime dEle, para que você possa desenvolver uma vida que vale a pena ser vivida. Para você olhar para trás e dizer assim: eu fiz certo. Eu fiz certo.
É importante a gente fortalecer esse conceito de permanecer em Jesus, desenvolver essa intimidade. Tão importante você se lembrar de que simplesmente obras para nada servem. Jesus nunca disse para você, vai trabalhar e só me traga o resultado. Não, Ele sempre nos chama para um relacionamento, para nós permanecermos nele, estarmos ligados na seiva, no alimento que Ele pode nos dar. Quantas vezes você já leu ou já parou para pensar naquela frase que Jesus fala para algumas pessoas que vão chegar diante dele, no reino dele, quando ele voltar, e eles vão dizer assim, mas Jesus, por que eu não posso passar a eternidade com o Senhor? Por que o Senhor está me mandando embora? No teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz isso. E ele responde, longe de mim, afaste-se de mim, você que comete iniquidade, você que é um cara mau. Vem com uma fachada, vem num púlpito e fala qualquer coisa, mas é pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus que aquilo alcança as pessoas. Porque elas precisam, o povo precisa. Você líder de igreja, você pastor, você líder de Connect, não importa quem você acha que você seja. A palavra de Deus vai alcançar as pessoas, mas você não está isento de viver uma vida de intimidade que permanece em Cristo. Porque Jesus disse, eu não vos conheço. E conhecer significa, eu não tive relacionamento com você. Você não teve relacionamento comigo. Eu dizia para você viver de um jeito e você vivia do seu jeito. E você usou do meu poder, do meu nome para abençoar pessoas, mas para que você pudesse permanecer no poder, para você poder fazer aquilo que você queria fazer. Você me usou. E eu não sou assim. E eu não quero pessoas assim na eternidade comigo. Porque só estarão comigo aqueles discípulos, aquelas pessoas que buscam essa intimidade comigo, que estão nessa crescente de me buscar. Ele disse, apartai-vos de mim, vocês que cometem iniquidade. Eu não conheço vocês. Você percebe como é importante Jesus te conhecer? Você percebe como é importante você acordar de manhã e falar assim, bom dia Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Comece lendo a minha palavra, põe um louvor, se relacione comigo. Jesus precisa olhar para você nos olhos e dizer assim, esse aí eu conheço, esse eu quero comigo. Para encerrar, eu gostaria que você pensasse no seguinte, a proporção de adoração, algumas pessoas gostam de ficar em casa e adorando a Deus, ótimo, joia, maravilha, tem que fazer isso. Mas eu quero que você veja como que Deus construiu, por exemplo, o serafim. Serafim significa um anjo com 6 asas. E o serafim está na presença de Deus. O serafim é aquele anjo que ficou guardando a entrada do paraíso para que Adão e Eva não voltassem e entrassem lá de novo. São criaturas poderosas. E eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. 4 asas para demonstrar adoração, reverência. É fundamental você adorar a Deus na beleza da santidade dEle, com reverência, cobrindo o seu rosto. E reconhecendo que Ele é magnífico, Ele é excelso, Ele é maravilhoso. Cobrindo os seus pés dos caminhos que você percorreu na vida. Sabendo que você não é digno, que a tua caminhada não faz você merecedor de alguma coisa dEle. E com 2, ele então voa. Com 2 ele trabalha, com 2 ele se desloca. 4 asas, atitudes de adoração. 2 asas, atitude de servir. E aqui está a proporção que nós temos que ter. Nós devemos adorar a Deus, levantar o seu nome, admirar o nosso Deus. 4, e o serviço, 2. Mas é importante você parar para pensar, se você simplesmente só adora a Deus e você nunca serve, é hipocrisia.
Você não pode ser aquela pessoa que acha que, não, mas eu adoro a Deus, eu oro a Ele 3 vezes por dia, eu faço isso e aquilo, mas você não serve. Você é um hipócrita, com todo amor e carinho. É importante você saber que os anjos adoram a Deus, mas eles servem. E servem na casa dEle. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Como é que é feita nos céus? Os anjos estão servindo, não só adorando, mas eles estão servindo, trabalhando, subindo e descendo sobre a terra, servindo o nosso Deus, servindo você e eu, levando as nossas orações como incenso agradável a Deus. Tem que ter serviço. A pessoa que é íntima de Deus, ela adora a Ele, mas ela serve na casa dEle. Ela se envolve na obra dEle. Não seja uma pessoa teórica. Seja uma pessoa que arregaça as mangas e esteja disposto a ter que conviver com pessoas que você precisa aprender a amar, que você precisa aprender a servir, que você precisa buscar intimidade. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Uma imagem de intimidade, uma imagem que serve um ao outro, que levanta um ao outro, nunca foge um do outro. É assim que nós devemos ser. Essa é a nossa proposta para você, como C3 Curitiba. Que você saia da multidão. Que você seja um discípulo. Componha essa nova multidão de discípulos. Mas que você seja aquele que diz, eu quero ser íntimo. E eu preciso ser íntimo, eu não vou me conformar em apenas ser um discípulo que se converteu. Eu vou buscar a face de Deus. Eu vou buscar servir o meu Senhor, adorar o meu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja abençoado com essa intimidade. Semana que vem o Kleber vai encerrar a série. Vai ser uma mensagem poderosa. Convide os seus amigos, convide um vizinho. Faça da sua casa, sem aglomeração demais, né? Mas faça da sua casa, ou compartilhe o link com as pessoas, né? Faça alguma coisa, sirva as pessoas que estão à sua volta, as que você conhece. Mas eu gostaria de perguntar para você, se você até hoje nunca entregou sua vida para Jesus, se você nunca confessou, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que você se fez homem, veio aqui na terra, viveu entre nós, morreu, nunca cometeu pecado algum, mas o Senhor morreu por causa de mim, por causa dos meus pecados. Eu tenho pecados. Se você desejar ter a vida eterna, basta você confessar que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu vou tentar te guiar nessa oração. Se você desejar fazer essa oração, faça com você mesmo. Deus está te ouvindo. Faça em voz alta. Deixe Ele ouvir a tua voz. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Você se fez homem, veio sobre a terra, viveu entre nós, viveu sem pecado, morreu pelos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou, venceu a morte, e subiu aos céus, e está à direita do Pai. Por isso, eu confesso os meus pecados, peço perdão pelos meus pecados, e eu peço que o Senhor entre na minha vida. Eu confesso o Senhor como o meu Salvador. Eu confesso o Senhor como o meu Salvador. E eu te peço, seja o meu Senhor, seja o dono da minha vida. E eu te peço ainda, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna. Em Teu nome eu oro ao nosso Pai. Amém. Amém. Muito bem. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você mandasse uma mensagem no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais, para que a gente soubesse de você. Mas eu gostaria de apresentar para vocês o nosso momento de ceia, e eu gostaria que você pegasse um pão, pegasse um suco do vinho, ou um vinho, se você tiver, alguma coisa da uva, né? Eu gostaria de ler com você 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29.
1 Coríntios 11, 23 a 29. Diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A importância da ceia. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, que você fechasse seus olhos e você falasse com Deus. Eu vou dar para você um minutinho para você falar com Deus, para você eventualmente confessar algum pecado, para você reatar a sua aliança com Ele. Vamos fazer isso por um minutinho. Grandes planos. O Senhor tem grandes planos. O Senhor tem um desejo de levantar a mim e a cada um dos meus irmãos. Essa é a tua vontade, Pai. Essa é a tua vontade em Cristo Jesus, de fazer de nós mais do que vencedores. Por isso vem na casa de cada um dos meus irmãos e abençoa-os com esse encorajamento em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, tome o seu pão, pegue o seu pão, coma, lembre-se do que Jesus fez por você. O suco representando o sangue de Jesus. Amém. Amigo, irmão, irmã, o que Jesus fez por você custou muito caro, mas veio para você e para mim de graça. Valorize aquilo que Jesus fez na cruz por toda a raça humana, para que você seja íntimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você essa semana, que você seja curado de qualquer enfermidade, que você receba a visitação do poder que há no nome de Jesus, no poder que há na obra da cruz, você seja liberto de todos os males, você seja protegido, guardado debaixo das asas do Deus Altíssimo. Amém. Deus te abençoe e até domingo que vem com o nosso amigo Kleber. Vai ser um encerramento fantástico. Deus te abençoe.